Olá, como você está? Me chamo Luiz Araújo e eu estou aqui para fazer com você o estudo de grupos da cidade dessa semana. Mas antes do estudo, eu queria fazer com você aqui compartilhar algo da nossa devocional, as promessas de Deus. Você já fez a sua devocional hoje? Quero dar aqui fazer uma breve reflexão sobre a devocional. Promessas daquele que nos fortalece. O texto é um dos textos mais conhecidos da palavra de Deus. Filipenses 4:13, que fala o seguinte: tudo posso naquele que me fortalece. Eu gostei muito que o autor, o pastor Carlito Paes, ele diz que, embora este texto seja levado de uma maneira motivacional, esse texto, na verdade, deveria ser encarado como uma decisão nas nossas vidas. Não é ser fortalecido só de algo, natural. É ser fortalecido em nossas vidas em todas as coisas e em todos os momentos. Embora este texto seja frequentemente usado como um lema motivacional, o seu significado mais profundo se revela em períodos de dificuldades e testes. E aí, como você vai ser fortalecido no dia de hoje? Qual a maneira que você quer ser fortalecido? Será que esse texto não se tornou algo comum e você precisa enxergar o sobrenatural de Deus nesse texto na sua vida? Então lembre-se, você vai ser desafiado a ser sobrenatural todos os dias. Tudo posso naquele que me fortalece em todos os momentos da minha vida. Quero orar com você antes de ir aqui para o nosso estudo do GDC. Então feche os seus olhos e vamos orar. Pai, obrigado, Jesus, por esse dia. Nós te agradecemos, Pai, porque somos fortalecidos em Ti, em todas as áreas da nossa vida. Pai, nós podemos ver como o Senhor tem sido bom e generoso. Jesus, que o Senhor nos fortaleça nas nossas áreas de fraqueza, que o Senhor venha sobre nós nesse dia. Pai, que aqui, Pai, no nosso grupo, nós possamos, Pai, ouvir a voz do Senhor. Que o Senhor fale ao nosso coração através deste estudo e que Teu nome seja glorificado através das nossas vidas, Pai. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. A semana do GDC é a semana do dia 18 ao dia 24 de maio. Buscar as coisas do alto significa, primeiro, rejeitar o que já não faz parte da nova vida em Cristo. Colossenses 3, 5-8 diz o seguinte: assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Agora, porém, abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Rejeitar o que não faz mais parte da nossa vida. Ou seja, não acessar mais esse tipo de coisa. Eu preciso conectar o meu coração ao coração de Deus ao ponto de eu não buscar mais estar expostos a esse tipo de coisa. E como que eu vou fazer isso? Vigiando. É interessante você ver, por exemplo, Tiago falando que nós precisamos orar e vigiar. Ou seja, não é só orar e não é só colocar coisas de maneira espiritual nas nossas vidas. Vigiar também é espiritual. Não acessar essas áreas da vida também é espiritual. Você tem convidado diariamente o Espírito Santo para auxiliar a sua vida na sua jornada cristã? Lembre-se de algo. O relacionamento da vida cristã, ele é interpessoal. Ou seja, ele é interdependente. Eu dependo das pessoas, por isso que nós estamos no GDC, e eu dependo de Deus. Ninguém vence na vida cristã sozinho. Você precisa colocar pessoas. Se você quer rejeitar aquilo que não faz mais parte da sua vida em Cristo, acrescente pessoas nesse processo. E a primeira pessoa a ser acrescentada neste processo é o Espírito Santo de Deus. Acrescente o Espírito Santo, rejeite essas práticas na sua vida. E o rejeitar significa será oferecido para mim, através da minha mente, através dos desejos, através de pessoas, e eu preciso rejeitar e acessar a minha nova vida em Jesus. Há algo na sua velha natureza que você ainda permite permanecer na sua vida? Nós temos às vezes um pensamento, talvez, que são pecados domesticados. Nós aprendemos a conviver com alguns tipos de pecado nas nossas vidas. Eu gosto de pensar um pouquinho sobre a guerra, não é? Existe algo em uma guerra, por exemplo, que é zero negociação com terroristas. E muitas vezes nós negociamos com os terroristas da nossa vida, que são os pecados. Nós aceitamos que esse tipo de terrorismo faça parte da nossa vida. Eu queria lembrar você, se você quer vencer, se você quer acessar a sua vida nova em Jesus, você precisa
tirar tudo aquilo que te afasta de Jesus. Isso inclui os pecados que você vem carregando há anos. Segundo, para buscar as coisas do alto significa revestir-se da identidade que recebemos em Cristo. Colossenses 3:12. Portanto, como escolhidos de Deus, santos e amados, vistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. É como você estar sujo e querer colocar uma roupa limpa. Você precisa ser revestido da sua nova identidade em Jesus. Eu faço um exercício dando aula que eu queria lembrar você aqui hoje e fazer com você. Faça uma lista aí de 3 coisas que te afastam de Jesus. Faça essa lista. Agora, pegue todas as qualidades de Jesus na sua vida. Eu acho que a gente poderia ficar aqui o estudo inteiro pensando sobre as qualidades de Jesus. Ou seja, as qualidades de Jesus não cabem em um dia, em uma lista, porque são muitas qualidades que Jesus tem. Você precisa focar nas qualidades de Jesus e revestir-se da nova identidade que você tem nele. E não viver, sabe, na sua velha identidade. É como alguém que quer colocar uma roupa que já não serve mais. Não, você não pode fazer isso. Você precisa todos os dias se revestir daquilo que Jesus Cristo tem para a sua vida. Pensar sobre isso, todos os dias escolher ser revestido pelo Espírito Santo de Deus. Você já enfrentou decepções, mesmo enquanto fazia o bem a outra pessoa? Todos nós já enfrentamos decepções. Eu já enfrentei. E é interessante que a gente desiste, não é? Não, nós precisamos avançar, porque nós nos revestimos de coisas novas. Mas uma coisa, como podemos ser satisfeitos em Cristo? Pense um pouquinho sobre isso. Como eu vou ser satisfeito em Cristo todos os dias? Lembre-se de pensar nas coisas do alto. Terceiro, perdoar assim como o Senhor nos perdoou. O texto diz: suportem uns aos outros e perdoem. As queixas que tiverem uns contra os outros, perdoem como o Senhor os perdoou. Uau! E aí? Depois de falar sobre ser revestido, sobre viver uma vida nova, você está disposto a agir como alguém revestido do Espírito Santo de Deus? Perdoar as pessoas que passam pela sua vida? E o texto diz suportem. Suportem tem 2 sentidos, não é? O suportar de ter que caminhar junto e o suportar de carregar junto, ou seja, eu sustento essa pessoa mesmo sendo ferido por ela muitas vezes. O perdão faz parte da vida cristã. É o perdão que vai determinar se o nosso coração está conectado nas coisas do alto, por exemplo. Nós falamos aqui esse texto que nós devemos buscar as coisas do alto e nós precisamos ser parecidos com Jesus todos os dias. E nós seremos parecidos como Jesus quando nós decidimos suportar as pessoas, perdoar as pessoas e levar o amor de Jesus aonde nós estivermos. Algumas questões. Existe alguma mágoa que você tem guardado e que o Espírito Santo está convidando você a liberar perdão hoje? Eu tenho um exemplo sobre isso, sobre a minha vida. Eu precisava perdoar alguém, alguns anos atrás. E um dia eu fiquei de frente a frente com essa pessoa. E eu pedi perdão para ela. O sentimento que eu gosto de colocar para expressar esse perdão liberado eu carregava um caminhão nas minhas costas e não sabia. Quando eu liberei perdão e pedi perdão para essa pessoa, eu tirei um peso que nem eu sabia que eu carregava. Que nesse dia você possa ser livre de qualquer tipo de peso pela falta de perdão, que a falta de perdão tem gerado no seu coração. Então, que o Espírito Santo te mostre hoje as coisas e pessoas que você precisa perdoar. O que muda na forma como perdoamos quando lembramos que Deus habita em nós e o que foi Ele quem nos perdoou primeiro. Como que muda? Tudo muda. Se eu lembro que eu sou morada do Espírito Santo de Deus e que Deus habita em mim, a forma que eu devo perdoar as pessoas é como Cristo perdoa as pessoas. Jesus ele não faz, perguntas para perdoar pessoas. Ele perdoa pessoas. Então você precisa liberar pessoas no seu coração nesse dia. Para concluir, Colossenses 3,17 diz o seguinte: tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus Pai por meio dele. Tudo que você fizer tem que ser para Jesus.
A maneira como você vive precisa ser para Jesus. A maneira como você se comporta deve ser para Jesus. As coisas que você tem feito na sua vida, seja no seu trabalho, seja na sua casa, precisam refletir a glória de Jesus. Seja em palavra ou em ação, façam sempre para Jesus. Que Jesus sempre seja o conector da sua vida, que você esteja conectado ao céu todos os dias e que você viva revestido do Espírito Santo de Deus dessa maneira nova que você encontrou em Cristo Jesus. Eu quero fazer algumas coisas aqui antes de encerrar. Para aplicação, cada pessoa deverá confirmar a presença de 3 amigos no Dia do Amigo. Lembre-se que na próxima semana nós temos o Dia do Amigo. Você precisa lembrar de chamar os seus amigos, orar por eles, convidar e fazer um momento especial no seu grupo da cidade para que os seus novos amigos sejam recebidos. Todos nós temos amigos que precisam de Jesus, então convide pelo menos 3 amigos para o Dia do Amigo. Para a leitura para indicação, a leitura do livro Filho do Homem, do A.W. Tozer. Então, uma indicação de um livro para você ler. E eu quero orar com você agora. Mas eu queria que você fechasse seus olhos, que você pensasse em Jesus e nas coisas do alto. E eu quero fazer aqui algumas perguntas para você. Você está participando desse estudo e ainda não tem um GDC? Tem um QR Code na tela, você pode apontar o seu celular e participar de um GDC próximo da sua casa ou online. E eu queria orar com você que precisa de Jesus na sua vida. Você precisa reconhecer que Jesus é o Senhor da sua vida. Se você puder, me acompanhe nessa oração, baixinho em pensamento. Senhor Jesus, neste dia, eu entrego ao Senhor o meu coração. Não entrego para uma religião, mas entrego para um compromisso e um relacionamento contigo. Pai, reconheço que o Senhor é o meu único e suficiente Salvador e eu te entrego a minha vida, ainda do jeito que você está. Se você precisa também se reconciliar com Jesus Cristo, se reconectar a Jesus e a sua igreja, que você possa, nesta hora, também se reconciliar com Jesus. E se você ainda não é batizado, talvez por diversas questões, talvez batalhas na mente, você ainda não tomou essa decisão. Eu quero lembrar que você é livre em Jesus e que você precisa tomar essa decisão na sua vida. Para essas 3 decisões, nós temos mais um QR Code na tela que você pode apontar o seu celular e tomar uma dessas decisões. Eu quero orar com você nesta hora. Pai, obrigado, Jesus, por esse GDC. Obrigado, Pai, por este estudo, que nós possamos ser revestidos do Senhor todos os dias. Que Teu Espírito, Pai, venha sobre nós. Pai, que nós possamos viver a nossa nova maneira, Pai, de viver, que é em Ti. Jesus, e que o perdão faça parte, Pai, das nossas vidas todos os dias. Pai, que esta semana nós possamos viver o sobrenatural do Senhor. Pai, colher e desfrutar, honrando o Teu nome, Deus, e desfrutando da Sua presença. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, tamo junto e é nóis.